Amado, eu gostaria agora de chamar ao nosso amado pastor Sênio Lucélio Soares, que estará nos ministrando a palavra nesta noite, amém? Amado pastor Sênio Lucélio Soares, a palavra está com o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluias. É uma alegria para mim estar com essa oportunidade de podermos compartilhar um pouco aquilo que o Espírito Santo tem falado para nós nesses dias tão importantes. E para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Sênio Lucélio Soares, eu moro aqui nos Estados Unidos já há quase 10 anos. A minha esposa é a Patrícia, eu tenho 3 filhos, a minha filha mais velha é a Jade, casada com o meu genro Kevin, ele é de El Salvador, uma isla cerquita aqui, perto dos Estados Unidos, tem 3 filhos, eu tenho meu segundo filho Salomão, casado com a minha nora Rebeca, eles moram aqui em um estado chamado Seattle, Washington, tem também mais um filho, e a minha filha menor, a Ana, ela mora conosco, nós servimos juntos aqui. Eu estou honrado por essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer essa maravilhosa e grande oportunidade aos supervisores, aos pastores, pastor Paulo, pastor Sêniors, aos nossos missionários, aos evangelistas, a todos os santos. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. E também aqueles amados que estão em todas as nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de pedir humildemente ao precioso pastor Paulo, se pode me fazer co-host desta reunião, no nome de Jesus, eu vou precisar, muito obrigado. E enquanto isso, eu gostaria de começar com mais uma oração no poderoso nome de Jesus Cristo. Eterno Senhor, neste momento reconhecemos a sua santidade, reconhecemos sua justiça e a sua glória. Senhor, nos arrependemos diante de sua luz. Somos despidos, somos expostos totalmente à luz muito forte que vem de ti, Senhor. Esta luz destrói todas as nossas ambições. Esta luz destrói todos os projetos que ainda temos nessa terra. Oh, Senhor, nos arrependemos profundamente. E também te pedimos, Senhor, destrói-nos totalmente. Aquelas partes que ainda estão em nós que não foram tocadas por ti. Somos um problema para ti, Senhor. Somos um problema para a sua agenda hoje na terra, Senhor. Oh, Senhor Jesus, nos arrependemos profundamente por ainda amarmos demasiado nossa carne. Oh, Senhor, nos arrependemos profundamente por ainda amarmos as obras da nossa carne. Senhor Jesus, nos arrependemos porque ainda vivemos muito em nosso velho homem, nas obras do velho homem, nos pensamentos caídos do velho homem, nas corrupções do velho homem. Oh, Senhor Jesus, te rogamos, perdoa-nos totalmente. Oh, Senhor, o Senhor é o Cordeiro de Deus. Te tomamos nesse momento como oferta pelos nossos pecados. Te tomamos como oferta por todas as nossas transgressões. O teu sangue é o mais importante que temos. O teu sangue é o mais precioso neste momento tão grave que estamos passando. Reconhecemos que não podemos nos aproximar de ti, não podemos nos aproximar do teu trono sem o sangue do teu precioso Filho. Este sangue nos salva totalmente. Este sangue nos justifica. A vida que precisamos está nesse sangue. Cubra-nos totalmente com este sangue. Fomos redimidos por este sangue. Fomos comprados por este sangue. Podemos entrar em tua presença, ó Deus, por meio deste sangue.
Este sangue alegra seu coração. Este sangue remove totalmente a sua ira que está sobre nós. Queremos nessa noite, nessa reunião, oferecer a ti, ó Deus, o sangue eterno do teu Filho. Oferecemos o teu próprio Filho para ti. Ó Senhor, receba esta reunião como fruto do teu penoso trabalho. Te oferecemos como um holocausto para ti. Nos rendemos totalmente. Ó, queremos ser encontrados no teu peito, tendo íntima comunhão contigo. No poderoso nome de Jesus, ó Espírito Santo, venha, permaneça conosco, fala-nos, ajuda-nos, encabeça-nos totalmente. Nos submetemos a ti, ó Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Louvado seja o nome do Senhor. A todos os irmãos que estão nessa sala, eu gostaria de falar que nós pertencemos ao ministério de arrependimento e santidade. Esse é o ministério das duas testemunhas de Apocalipse 11. Esse é um ministério santo que tem algo muito precioso, uma visão, é um ministério internacional, e a visão que nos foi passada por meio daqueles que estão liderando essa obra é uma visão celestial, visa preparar a volta do Messias. E a nossa missão, ela está muito clara para nós. E aos pastores que estão aqui, aos líderes, nós precisamos estar muito claros da nossa missão. Está totalmente relacionada em preparar a noiva de Cristo. O nosso compromisso, tão somente, é com a eternidade dos irmãos. Nós não nos preocupamos demasiado com as coisas dessa terra. Não levamos os irmãos a viverem buscando as coisas dessa terra. Pelo contrário, nós ajudamos a todos os santos, nesse santo ministério, a se despirem completamente de tudo que está nessa terra. Começar a focar na eternidade. Nessa noite, por favor, não saiam daí. O que nós precisamos revelar para os irmãos é muito importante. O tempo é grave, o que está à nossa frente é muito grave, e nós temos o compromisso, a responsabilidade de alertar a todos que estão nessa sala do Zoom, em todas as redes sociais e principalmente aqueles que vão nos ver depois. Eu gostaria de começar falando um pouco de quem está à nossa frente hoje. Quem está nos liderando hoje nesse santo ministério? Não podemos fechar os olhos para isso. Nós não estamos fazendo uma obra aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, mas nós participamos de uma missão que foi confiada para as duas testemunhas. Nós somos os cooperadores da verdade. Nós cooperamos com a missão que foi confiada para eles. E isso traz para nós uma tremenda responsabilidade. Mas, antes de começar nessa rápida introdução, eu gostaria de mostrar um pequeno vídeo para os irmãos. Vamos ver um pequeno vídeo agora. É muito importante que os irmãos vejam esse vídeo. Eu gostaria muito que os amados irmãos não tirem os olhos. Vamos ver quem está à nossa frente. Ou manifestou as nossas marcas tão claramente que vocês não precisam de tradução. We have struck the entire earth with the plagues of Egypt. Nós ferimos a terra inteira com as pragas do Egito. The entire earth with locusts of Egypt. Nós ferimos a terra inteira com os gafanhotos do Egito. Pior ainda do que fizemos no Egito. All over up to Australia. Todo lugar até a Austrália. Struck the whole earth with coronavirus. Nós ferimos a terra inteira com coronavírus. Bigger
than was in Egypt. Maior do que foi no Egito. And so it's such a tremendous sign the Lord has laid before Então, you. é um tremendo sinal tão grande que o Senhor está colocando diante de The vocês. Lord has revealed us openly. O Senhor nos revelou abertamente. The ICUs, the morgues, please. Se você vê os necrotérios, Plastic bags. os corpos, os cadáveres enrolados em saco de lixo preto, Our stripes. o Senhor está deixando muito claramente as marcas destes dois que vão ferir a terra. Olha Nova York, nos hospitais e os necrotérios em Nova York. The dead bodies in black paper bags. Os corpos mortos em plástico preto. The toilets in the living room, in the Até mesmo dentro dos banheiros, nos corredores, todos os lugares tinha cadáveres jogados The assim. Lord has revealed the stripes O of Senhor those revelou in the as great marcas tribulation daqueles so envolvidos na grande tribulação tão abertamente. Os profetas de Apocalipse 11 que feririam a terra com pragas. Ele revelou as nossas marcas abertamente. Nada está escondido. I can only tell you that that dispensation is near. Isso só pode te dizer que essa dispensação está próxima. If the Lord is saying that the rapture will happen E que se o Senhor está dizendo que o arrebatamento vai acontecer primeiro, the tribulation hits the earth, antes da tribulação atingir a you can terra. understand that you need to be prepared. Então você pode se entender que você precisa se You preparar. must be ready. Você tem que estar pronto. When I mentioned India, look at what you see. Veja quando eu mencionei a Índia, olha o que você vê lá. Look at the Zika virus in Brazil. Veja o Zika vírus no Brasil. When they struck Brazil with Zika virus, Quando eu fui ferir o Brasil com o Zika telling vírus, the nations to repent. dizendo para as nações se arrependerem, e eles se And then recusaram. everything I've said happened. Então tudo que eu disse Look aconteceu. at what happened with Ebola. Veja o que aconteceu com Ebola. So you need to be very careful. Então vocês precisam tomar muito And so, cuidado. blessed people, Senhor Jesus. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma apresentação muito rápida de quem está à nossa frente. Profeta Elias. Duas perguntas. Primeiro, quem é ele? Segundo, o que ele está fazendo hoje na terra? Nós tivemos uma excelente comunhão na quinta-feira com um grupo de pastores e eu fiquei chocado com vários itens que foram falados naquela reunião. E o Senhor estava nos ajudando, nos mostrando princípios acerca dessa pessoa, que hoje está à nossa frente e que hoje está com a missão de arrancar um povo santo e os colocar dentro da eternidade. Então, alguns pontos que eu marquei, que eu considerei extremamente importante naquela reunião. O primeiro item foi: eu preciso crer que o profeta Elias está andando na terra. Esse vídeo começa a mostrar para nós que tipo de personagem que muitos líderes, teólogos, estão esperando Apocalipse 11. Estão esperando quando começar os primeiros 3 anos e meio, eles vão aparecer ali. Não é verdade? Mas o Senhor tem mostrado para pessoas em todos os países que eles já estão na terra. Aqueles que estão esperando eles para chegar nos primeiros 3 anos e meio vão perder o arrebatamento da igreja. Não vão conseguir se preparar a tempo. Ele é um profeta antigo. Ele está de volta à terra. Ele voltou. Mas ele voltou por quê? Qual é o seu objetivo? Isso está nos mostrando que se eles voltaram para a terra, é porque nós temos problemas. Há problemas para nós participarmos do primeiro arrebatamento. Nós estamos claros disso.
Se olharmos a condição das igrejas a nível mundial, o que vemos? Divisões, contendas, pecados, apostasia. Como Deus poderia levantar algum líder mundial e confiar para ele tamanha unção, tamanho poder, tamanha autoridade para ele conduzir a noiva para participar do arrebatamento? Você se lembra de Adão? Qual foi o primeiro motivo da queda de Adão? Foi porque ele já nasceu sendo um líder. Ele já nasceu sendo um líder. Ele não teve experiências de sofrimento. Não passou por experiências humanas. Não passou por problemas, administrar problemas, resolver problemas. Ele nasceu já sendo um líder. Agora, quando olhamos para o último Adão, ele precisou nascer como um bebê e ter todo um viver humano. E aos 30 anos ele começar o seu ministério. Um dos motivos principais da queda seria muito claro se Deus entregasse isso, todo esse poder na mão de um homem. Se o primeiro fracassou, aquele que levou Adão e Eva a cair, ele provocou uma rebelião na eternidade. Ele não brinca. Dentro da eternidade, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Nenhum ser humano na terra, nenhum líder, nenhum pastor conseguiria ter toda essa unção e não ser levado como Adão foi. Deus preparou esses 2 generais para vir nessa etapa final dessa dispensação para preparar essa noiva. E nós estamos vendo aí características desse profeta. Um item importante que nos foi falado na quinta-feira, eu fiquei chocado, eu nunca tinha visto dessa maneira. Está exatamente no livro de Malaquias, capítulo de número 2, o versículo de número 7. Talvez eu não espere os irmãos, porque eu preciso correr a muito conteúdo hoje. Malaquias 2, o versículo 7, fala assim: os lábios do sacerdote, eu estou lendo na versão New King James atualizada. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução. A instrução da lei, porque ele é o mensageiro, o Senhor dos exércitos. Entretanto, vós vos desviastes do caminho, fizeram tropeçar e cair muitos por meio do vosso ensino, quebrastes a aliança de Levi. Aqui nós estamos no capítulo 2 de Malaquias, está mostrando o princípio da queda do sacerdócio. O princípio. A queda do sacerdócio trouxe a destruição do altar. E a destruição do altar trouxe a corrupção para todos os israelitas. Quando nós falamos, se o sacerdote ele está com a sua comunhão em Deus, honrando a santidade de Deus, honrando a glória de Deus e a justiça de Deus, o seu altar ele está totalmente voltado a Deus. E o povo é santo. Mas quando o sacerdócio cai, toda a nação cai. Aqui nesse momento, no capítulo 2, o Senhor está mostrando, vocês caíram, sacerdotes, vocês caíram. Isso é muito grave. A queda trouxe consequências terríveis para o povo de Deus. Então, o capítulo 1, nós vimos claramente essa semana, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Malaquias, a queda entra de uma maneira tão forte. A igreja, ela caiu nos dias de hoje, porque o sacerdócio caiu. A igreja está nesta condição porque é culpa dos sacerdotes, de quem está à frente dela. Deus não poderia confiar
jamais essa grande obra de preparar a noiva para homens como nós. O evangelho, com fermento e falsas doutrinas, destruir os altares em todo o planeta Terra. E aqui ele vai nos mostrando. Então Deus os destituiu da função de mensageiros do Senhor. Agora não há mais mensageiros na terra, no capítulo 1 e 2 de Malaquias. Deus os destituiu completamente. Mas quando chegamos em Malaquias capítulo 3, por favor, abram a Bíblia, Malaquias capítulo 3, o que temos? Eis que eu enviarei o mensageiro. Aqui aparece um novo mensageiro. Então essa profecia, ela foi cumprida primeiramente na primeira descendência de Abraão, mas agora está sendo cumprida na segunda descendência de Abraão. Então aqui está dizendo que o Senhor vai enviar um mensageiro. O sacerdócio caiu? Sim. Os altares foram destruídos? Sim. Eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais, virá para o seu templo. E ele certamente vem, anuncia o Senhor dos exércitos. Capítulo 3, agora Deus está reagindo à falta de mensageiros. Ele está dizendo, eu vou enviar o meu próprio mensageiro. E o capítulo 4 de Malaquias, que nós conhecemos muito bem, lemos no versículo 5, eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande, terrível e assustador dia do Senhor. Na perca do sacerdócio, o Senhor precisa levantar alguém. Antes do grande e terrível dia do Senhor. Esses dois mensageiros que foram profetizados pelo próprio Deus na Bíblia, que viria antes do arrebatamento. Nós vimos nesse pequeno vídeo que eles estão trabalhando forte em sua missão para preparar a igreja para sair antes dos primeiros 3 anos e meio. E eu quero aqui deixar muito claro para vocês, muito claro. Não creiam em arrebatamento que vai acontecer no meio dos 7 anos. Não faça isso. Nesse ministério, nós seguimos uma voz. E essa voz tem falado para nós, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Esses dois mensageiros vieram para colocar toda a nossa teologia no lixo. E aqueles que se agarrarem a essa teologia vão ficar com o anticristo e o falso profeta. O tempo é grave, nós já não podemos confiar em ninguém. Nas mãos de quem nós vamos confiar a nossa eternidade? Esse é um tempo muito importante. Muito, muito crítico, muito crítico. Eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos uma foto. Gostaria de mostrar uma foto para os irmãos. Fotos aqui. Nós tivemos uma palestra, onde que nós temos aqui. Nós demos uma palestra para os hermanos que hablam espanhol, uma charla, não? Então, aqui eu fiz um rápido resumo para eles. Nos primeiros 2000 anos, não vou riscar, não é meu encargo aqui, nós temos um personagem, Adão. O segundo 2000 anos, o segundo personagem, Moisés. Mas, nesse início aqui, preste muita atenção, justamente aqui, nesse período tão crucial, aqui, vejam, o que aconteceu aqui? Quando está finalizando uma era da lei, para iniciar a era da graça, o Senhor enviou quem? O primeiro precursor. Preste muita atenção. Cada etapa da dispensação, e isso está
em Efésios capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10. Foi os versículos que nós usamos para desenvolver esse tema para os irmãos que falam espanhol. Então, o precursor, ele se manifesta exatamente aqui, tá certo? Finalizando cada etapa, a primeira etapa e a segunda, foi maravilhosa, mas na terceira etapa agora, o precursor tem que se manifestar. Para ele precisa apresentar o quê? O rei, não é verdade? Mas para finalizar essa era da graça, preste atenção, para finalizar essa etapa vai precisar, o Senhor preparou um segundo precursor, entendem? Preparou um segundo. Então nós não temos como nos mover. Os teólogos não gostam da verdade, mas nós vamos falar a verdade para eles. Nós não queremos o dinheiro de ninguém, nós não estamos aqui para enganar ninguém, nós não estamos aqui para corromper ninguém, nós estamos aqui para falar a verdade. Para a primeira vinda do Messias, ele que veio como o Cordeiro, precisou de um precursor para preparar o seu caminho. Agora, para a segunda vinda do Messias, em outras palavras, esse arrebatamento, a vinda dele é invisível nesse primeiro arrebatamento, somente no final é que nós vamos ter a vinda dele visível. Mas nesse período aqui, o que nós temos? O precursor está na terra. Irmãos, é assim, se você aceitar que o precursor está na terra hoje, preparando o caminho do Messias, amém. Se você não aceitar, amém também, porque foi Deus que quis assim. Deus estabeleceu isso. Foi Deus que colocou no seu plano eterno que o mensageiro da aliança viria para preparar a noiva antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, aqueles que não aceitarem essa verdade, infelizmente, irmãos, de acordo com o que estamos vendo, e vamos ver daqui a pouco, vão ficar com o anticristo. Isso não é brincadeira. Identificar a voz que está falando agora aqui conosco é o mais importante. Mais importante. Porque muitos estão se arrependendo por aí. Tem muitos chorando, jejuando por aí. Mas, irmãos, vamos ser muito claro. Eu posso estar chorando, eu posso estar fazendo muitas coisas. Tem muitos fazendo isso. Glórias a Deus. Nós não estamos aqui contra ninguém que está fazendo. Mas tem uma coisa. Se não estiver debaixo dessa nuvem, irmãos, ainda assim vai ficar com o anticristo. Nós não podemos brincar com isso. Esses dois profetas, eles chamaram por mais de uma vez a nuvem de Deus. Eles chamaram em 2019 e essa nuvem desceu. E os amados irmãos sabem que quando a nuvem vem, o próprio Deus vem. Ele viajou de toda a eternidade para visitar essa reunião, para visitar os seus dois mais poderosos profetas. Nas mãos desses profetas, irmãos, preste muita atenção, nas mãos dele está o nome daqueles que vão subir. Ele sabe exatamente, irmãos, em toda a terra eles têm uma missão. Eles não são humanos normais que vivem debaixo de sentimento, que não suportam pressão, que não suportam falatório mal, difamações, calúnias. Irmãos, eles têm uma missão e eles vão cortar até concluir a primeira etapa da sua missão sem olhar para os lados. Essa não é a primeira missão desses guerreiros. Em toda a Bíblia, nós vemos eles vindo na terra com missões. Desde Gênesis, amados irmãos, aqueles querubins que fecharam, que o Senhor colocou na porta do jardim do Éden como um testemunho, era dois querubins como testemunho do que ele acabou de fazer com o homem. Em toda a Bíblia eles desceram com missões específicas. E agora eles estão finalizando essa era. Preste muita atenção. Você pode orar, você pode jejuar, está tudo certo. Faça isso, mas se você não atravessar para esse ministério, infelizmente, se você não estiver debaixo dessa nuvem, eu quero te comunicar nessa noite, você vai ficar. Vai ficar. Deus, ele é um Deus de propósito. Ele vai abençoar o seu propósito. Deus não está disposto
a olhar para alguém que fala assim, eu não entendi, eles são dois ou são um? Essa nuvem veio do céu ou essa nuvem, ela apareceu aí? Por que eles são africanos e não são americanos? Irmãos, Deus vai passar o trator naqueles que têm essas dúvidas. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o seu propósito. Deus, ele se move dentro do seu propósito. Deus, ele trabalha dentro do seu propósito. O propósito de Deus é a vontade eterna de Deus. Aquilo que já foi estabelecido por ele já não vai mais mudar. Se eu quero ou não quero, não vai mais mudar. Nós temos que agradecer ao Senhor conforme o que nos foi ensinado naquela mensagem tão preciosa. Nós temos que agradecer ao Senhor. Foi dito assim, então não há mais mensageiro na terra. Então agora o Senhor vai preparar o seu próprio mensageiro. Ele não tinha ninguém no caminho de Levi. Isso é muito profundo, eu vou ver se eu consigo falar disso mais na frente. Deus envia o próprio profeta Elias. O próprio. Ele virá antes do grande dia do Senhor. Um dos motivos do profeta Elias estar na terra é por minha causa e por a sua causa. Se estamos nesse santo ministério, não é mérito nosso, é mérito do Espírito Santo. Eu ouvi essas palavras essa semana. Nós somos os responsáveis. Nós caímos. Irmãos, quem está nessa sala aqui, os que estão nas redes sociais e os que vão ver essa mensagem no futuro, vamos reconhecer, nós somos porcaria, somos pior do que um verme. Nós somos cheios de corrupção, irmãos. Nós não valemos nada. Eu, como um pastor, eu me afundei na apostasia. Aqui nos Estados Unidos, a coisa é feia. É daqui que sai tudo, irmãos. Daqui sai dinheiro para financiar os homossexuais, financiar de tudo, irmãos. Daqui saiu o dinheiro dos maçons para financiar grupos cristãos do Brasil. Pagar para eles abrir igrejas, fazerem templos, irmãos. Mas depois eles têm que se obrigar a devolver aquele dinheiro com um programa. Nós vamos te dar isso, vamos te fazer você ser famoso, mas você tem que nos devolver o dinheiro para nós abrir uma segunda para você, uma terceira para você, mas você tem que pregar isso. A corrupção entrou e ela foi financiada, maioria da parte aqui pelos Estados Unidos. E por nossa causa, irmãos, o Senhor teve que enviar o profeta Elias. Nós não somos boa gente. Nós não somos boa gente. Nós jamais iríamos conseguir entrar na eternidade. Mas eu tenho minha igreja, eu estou me arrependendo aqui, me santificando. Mas eu vou te dar um recado, meu irmão. Se você não se arrepender agora e vir para debaixo da nuvem, você vai ficar e a igreja vai ficar. E você vai ser responsável por cada alma que ficar, meu irmão. Eu estou dando um recado para os líderes aqui. Não tem mais tempo para brincar. Não podemos mais crucificar as almas pelas quais o Senhor morreu por causa de uma missão terrena. Agora é hora de nos esvaziarmos, identificar a voz que está falando na nossa frente e tratar de segui-la. Seguir essa voz. Seguir a orientação desta voz. Há tempo, a era da graça não terminou, a porta ainda não está fechada. O Senhor está disposto a fazer qualquer coisa por nós. O Senhor está disposto a pagar qualquer preço para nos colocar na eternidade. Nós precisamos aproveitar esse tempo. Eu queria mostrar um segundo vídeo para vocês que eu considero importante. Esse segundo vídeo também é bem pequeno. Por causa do tempo, eu estou aqui tratando de ser econômico. Nesse segundo vídeo, eu estou chocado. Olha só. Aqueles que possuem e que estão carregados com a ira de Deus, com a ira do Cordeiro, eles já estão aqui. Nós já estamos carregados com a ira de Deus. The beholders of the wrath of God are here. Os portadores da
a ira de Deus estão aqui. Hallelujah. Aleluia! We are already here. Nós já estamos aqui. And our stripes are open. Anybody can see. E as nossas marcas são abertas, qualquer pessoa pode ver. Look at Mexico earthquake, you are shocked. Vê, se você olhar o terremoto do México, Let us você go fica to the prophecy chocado. on Menengai first. Vamos ver a profecia em Menengai When I primeiro. was warning Mexico, Quando eu estava alertando o México, and I told Mexico, I'll strike you. e eu disse para o México, eu vou te ferir. He has shown me tremendous earthquake coming to hit Ele me Mexico. mostrou um Now the tremendo city of terremoto Puebla, vindo Mexico. para ferir o México. I have seen Agora a earthquake cidade de hit several Puebla, parts no of Puebla México. because of Eu vi o sexual sin, terremoto lying, atingir várias partes do deception, México idolatry, por causa do pecado the worship of sexual, Satan, mentira, the cathedral in engano, Mexico. adoração a I Satanás, have seen as an earthquake catedrais split do open. México. Eu vi o Tremendous terremoto earthquake coming rasgar to as hit the catedrais. Catholic Church. Terremoto tremendo seen está an vindo earthquake para split atingir a open. Igreja Católica. Eu vi um Now terremoto you have driven the Lord rasgá-la. very angry. Agora vocês Behold, deixaram o repent. Senhor irado. Repent, Arrependam-se. behold, Arrependam-se. The judgment of God is coming your Eis que way. o juízo de Deus Repent está vindo em seu in caminho. Christ Jesus. Arrependam-se em And I will Cristo restore Jesus. E eu os restaurarei. Unbelievable buildings collapse, explosion of God. Inacreditável, prédios desmoronando e explosões quando essas palavras se cumpriram, quando eles não se arrependeram da adoração a Satanás. O Senhor feriu o México por causa da idolatria católica e a adoração à Santa Muerte e aos santos ídolos. Aqui, vocês olhem, observem. Quem são eles? Eles são os portadores da ira de Deus. Sobre eles já está a ira de Deus. Ontem, quando essa mensagem foi liberada, eu estava aqui na minha casa com a minha esposa e a minha filha, tremendo, em choque, porque enquanto eles falavam, eles poderiam, naquele mesmo momento, liberar um terremoto aqui para os Estados Unidos, ou para o Brasil, ou em qualquer país. Irmãos, e quando eles abrem a boca, aquilo acontece no mesmo instante. Eles já disseram, nós já poderíamos começar com os juízos da tribulação. Por causa da rejeição dos sacerdotes caídos, a missão deles, eles já poderiam começar com a ira de Deus agora. Mas o que aconteceu nesses primeiros anos de ministério foi uma advertência somente. Houve problemas no Chile, o Senhor os levou para o Chile para ajudar o Chile. Houve problemas em várias partes da terra. Houve problemas aqui próximo dos Estados Unidos, o México. Eles viajaram por toda a terra, anunciando, arrependa-te. E eles feriram a terra em várias, dezenas de vezes. Mas o primeiro passo é arrependa-te. Mesmo quando eles ferem a terra, aí o amor de Deus, chamando essa geração pecaminosa para voltar para Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer salvar a todos. Eles nos disseram que os céus, se esses quase 8 bilhões de pessoas que vivem na terra se arrepender, o Senhor está disposto a levar todos para os céus. O coração de Deus é grande, mas a resistência contra, primeiro, aos mensageiros é maior. Alguns, mas eles poderiam ser dos Estados Unidos e nós iríamos crer. Não, se eles fossem da Europa, nós iríamos crer. Ou se fosse da Coreia do Sul ou da Austrália, mas são da África, de um país tão pobre, tem uma pele escura, nós não cremos, irmãos. A você, líder que está nessa sala do Zoom,
ou nas nossas redes sociais. Nós estamos aqui para ajudar você. Não estamos aqui para mentir para você. Queremos ajudar. Temos uma equipe para te ajudar. Você pode entrar em contato conosco, nós vamos te ajudar, porque nós somos cooperadores das duas testemunhas. Mas queremos te dizer, se você perder essa oportunidade, a graça vai terminar. Hoje, você está vendo o que eles já fizeram na terra. Mas depois que a igreja sair, vai se tornar insuportável a terra. E não é apenas com a ira de Deus que vai estar sobre eles. Mas eles nos falaram que depois do arrebatamento, o Senhor vai enviar um espírito do engano para aqueles que ficaram, dar crédito à mentira. O falso profeta vai ser um grande empresário, vai enganar os cristãos que hoje deixarem essa voz, vão experimentar o espírito do engano e vão dar crédito à mentira, vão receber o sinal e depois que recebe o sinal, não demora muito, eles vão ser mortos. Porque o Senhor não vai permiti-los ficar na terra. Depois vão para o inferno, depois o trono branco, depois o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Nós queremos ajudar você, não brinque com a sua eternidade. Quem está à nossa frente são 2 generais que vieram da eternidade para finalizar essa dispensação da graça. Nessa introdução inicial, eu precisava abrir o que eu ganhei na quinta-feira. Agora abram comigo as suas Bíblias no livro de Apocalipse, o capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10. Eu vou ler esse versículo em 2 versões. Primeiro, Apocalipse 3, o versículo de número 10. Fala assim, isso aqui é a igreja em Filadélfia. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Em uma outra versão, King James, eu gosto muito, porque deste atenção à minha exortação. Quando a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aqui tem 2 palavras chaves: paciência e perseverança. Eu posso resumir isso porque não é meu encargo aqui. Eu preciso andar. Irmãos, nesse ministério santo, nesse santo ministério internacional, é tolerância zero ao pecado. Aqui nós não aceitamos. Se alguém falar para você, é impossível ser santo, isso é uma grande heresia. É possível, sim. Nós podemos ser santos no meio dessa geração corrompida. Isso é uma questão de eu decidir se eu quero ou não a minha eternidade. Eu decidi aonde eu vou passar a minha eternidade. Nós podemos ser santos, sim. Aqui, na Flórida, os irmãos sabem que tem as praias mais lindas do mundo. Estão aqui. E as mais pecaminosas também. Eu poderia estar com a minha família agora, hoje à tarde ou amanhã lá. Mas eu decidi, eu não vou. Eu não vou. Eu poderia pegar aqueles livros que eu tinha, todos nós, pastores líderes, nós compramos muitos livros. Nós gastamos muito dinheiro. E no Ministério da Apostasia que eu estava, era obrigado você comprar. Você tinha que comprar aquele estudo diário. Irmãos, eu decidi, quando nós atravessamos para esse santo ministério, a minha esposa falou,
eu vou jogar esses livros. Ela tomou a iniciativa, encheu vários sacos de lixo, jogamos fora. Eu decidi. E eu vou dizer uma coisa para vocês, cada vez que nós fomos rompendo com a apostasia, eu percebi que a unção foi aumentando em mim e na minha família. Eu perguntava para um supervisor, e como que eu faço com as vestimentas no ministério? Aquele supervisor me orientava, irmãos, eu rapidamente fazia. E eu percebi que a unção foi aumentando. Eu tinha dúvida em algo, e eu já errei várias vezes, mas nunca errei por ser rebelde a quem está na minha frente. Eu sei exatamente o que é autoridade e a quem eu devo me submeter, e eu vou fazer isso até o arrebatamento. Mas muitas vezes a gente acaba errando por não estar claro de como funciona a casa por dentro. Os irmãos vinham com amor, me corrigiam ou me repreendiam com amor, eu voltava a estaca zero. Irmãos, a unção foi aumentando. Vai aumentando. Eu quero que você saiba, perseverança aqui, primeiro aspecto, na minha experiência, paciência. Irmãos, vamos cortando tudo que nós tínhamos na apostasia. Até as fotos, irmãos, que eu tinha, que eu amava aquelas fotos. Nós fomos jogando fora aqueles vídeos, aquelas mensagens, irmãos. Nós fomos apagando o que nós conseguimos apagar de Facebook, de tudo. Nós limpamos, fizemos um limpa. A minha esposa me ajudou, a minha filha. Alguns não conseguimos porque já tinha compartilhado em outras páginas. Nós fomos jogando tudo fora. Eu não preciso de nenhuma ajuda de fora. Aqueles que falam a palavra eterna estão na minha frente. E o Senhor colocou o corpo, irmãos, que tem o mesmo encargo de me ajudar a entrar na eternidade. Porque eu não devo cortar, eu preciso perseverar na santidade. Mas a santidade, para mim, obtê-la 100%, eu preciso cortar o que é de apostasia que ainda eu trago. Você não pode ser um político com a verdade. Se você não cortar, ficar com coisas velhas, a unção, ela não vai se manifestar em você. E se manifestar é muito pouca. E eu posso dizer uma coisa para você, dificilmente você vai entrar no arrebatamento. Porque Deus, ele não é político. Ou nós fazemos 100% ou não fazemos. É melhor decidir, eu quero fazer, o que é para fazer, eu vou fazer agora. Aqui ele fala, porque você guardou a palavra da minha perseverança. Eu também vou te guardar da hora da provação. Existe um momento, que é o grande e terrível dia do Senhor, quando o arrebatamento acontecer. Aí começa essa hora da provação. Eles falaram para nós, nós só vamos ficar com o anticristo e o falso profeta se quisermos, se não cortarmos o que é de coisas velhas em nós. Por isso que muitos santos, eles não conseguem ser santos. Por quê? Porque eles carregam coisas velhas. Eles vêm para esse santo ministério e não abrem mão das coisas velhas. Eu vou dizer uma coisa para você, não brinca com isso não. Não brinca. O sacerdócio santo que nós estudamos essa semana, nós vimos, na quarta-feira, nos foi dado uma porção preciosa sobre o sacerdócio levítico. Levítico capítulo 21, do 17 até o 21. O sacerdócio santo, ele foi estabelecido por Deus. Mas ele tinha problemas, porque o padrão da santidade que Deus pediu para eles, estabeleceu na lei, era tão elevado que homens carnais e pecaminosos não conseguiriam cumprir. Mas Deus estabeleceu aquele padrão apontando para um sacerdócio superior que viria. Que viria. Vocês entendem? Aquele padrão, quando Jesus Cristo vem, ele não removeu. Existem muitas pessoas, irmãos, que quando nós vamos falar do padrão de santidade, já começam a dizer assim, lá vem doutrinas. Vamos falar de usos e costumes. Tem um comichão no ouvido. Deus não veio na pessoa do Filho para remover os estatutos eternos que foram estabelecidos por ele. Ele veio para cumprir. O padrão da santidade permanece.
O padrão permanece. Mas agora, no sacerdócio santo, eu gostaria até de ler com vocês alguns versículos. Por favor, vamos ler rapidamente Levítico. Principalmente para aqueles que vão nos assistir depois. Abram comigo Levítico 21, o versículo 17, por favor. Levítico 21, o versículo de número 17. Eu vou ler já na versão New King James. Fala a Arão e ordena-lhe: nenhum dos teus descendentes, em qualquer geração, se aproximará para apresentar ofertas de pão a seu Deus, se tiver algum defeito, alguma mácula. Pois nenhum homem pode apresentar ofertas de alimento, caso tenha algum defeito, seja cego, aleijado, com defeito na face ou no corpo deformado. Ninguém com uma perna ou braço quebrado. 20. Ninguém que seja corcunda ou anão. Ninguém que tenha doença nos olhos, ou que tenha sarna ou qualquer outra doença de pele. E ninguém que seja castrado ou problemas, tá? Aqui ele começa a dar uma relação. O padrão era muito elevado, e ele vai dizendo: se você for alto demais, se você for baixo demais, se você usar óculos, estou falando do óculos hoje, problemas. O padrão era muito elevado. E aqueles que eram escolhidos, ainda os que eram escolhidos da casa de Arão, por favor, abram sua Bíblia. Eu gosto muito desse versículo. Vamos pegar 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 5. Os dois aspectos, 1 Pedro 2, o 5, fala assim: os dois aspectos do sacerdócio, o sacerdócio santo e o sacerdócio real. No sacerdócio santo, nós temos estabelecido por Deus da casa de Arão. Eles foram estabelecidos e agora eles têm esse encargo. Mas nós vimos em Malaquias que houve totalmente uma queda, uma degradação. Então agora, em 1 Pedro 2,5 fala assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, como o propósito de ser de sacerdócio santo. Sacerdócio santo. Isso aqui está relacionado com a casa de Arão. Aí você me pergunta, mas não tem um sacerdócio superior? Claro. Mas quando fala santo aqui, fala do padrão de santidade que Deus requer de nós hoje. Então, o primeiro aspecto, sacerdócio santo. Mas ainda, abram comigo agora Hebreus. Vamos olhar um pouquinho mais sobre o sacerdócio santo. Hebreus capítulo 4. É muito importante. Hebreus 5, do 1 a 3. Hebreus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3, fala assim: porque todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus, a favor de toda a humanidade, a fim de oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. O 3. E por esse motivo deve oferecer sacrifícios pelo pecado, pelos pecados tanto do povo como em seu próprio favor. Então nós temos aqui um sacerdócio que tinha defeito. Dependia do sangue para entrar. Ele precisava oferecer sacrifícios por ele. Ele necessitava. Então, por mais que ele se esforçasse para ser santo, ele ainda precisava de sangue de animais. Quando olhamos para o Messias, nos foi falado essa semana, que palavra maravilhosa. O primeiro aspecto do Messias foi falado para nós, no primeiro aspecto, o quê? Que no sacerdócio da casa de Arão, eles não podiam se aproximar de leprosos. Teriam que colocá-los para fora do arraial, um leproso. Mas quando Jesus veio,
aqui fala de um sacerdócio superior. Já não é o sacerdócio santo. Jesus enfrentou a lepra. Ele não simplesmente foi contatado por leprosos, como ele se aproximou dos leprosos, em alguns casos até tocou. Quando os sacerdotes, casa de Arão, a lei estabelecia que eles tinham que, tem um cadáver, tem que fugir. O morto não pode se aproximar. Não pode se aproximar. Mas Jesus, ele foi ao encontro. Há um sacerdócio superior que já venceu o pecado e já venceu a morte. Na lepra e nas pessoas que morreram. O que estava vindo para nós. Vocês se lembram de Gênesis 14, quando Melquisedeque veio visitar Abraão? Que passou? Depois de uma grande batalha de Abraão, ele veio e ele colocou uma mesa, estabeleceu uma mesa para Abraão. E ali nós temos o pão e o vinho. Não tinha princípio, ele não tinha fim, era um sacerdote eterno. E aqueles elementos que foram apresentados para Abraão já nos mostrava o que Deus queria fazer na nova aliança com os homens. Deus tinha já um plano, que o sacerdócio eterno, que ministra pelo Espírito eterno, é superior a um sacerdócio terreno, com debilidades e com falhas. Se eu e você precisássemos servir na casa de Arão, nós não podíamos, porque temos muito defeito. Mas esse sacerdócio eterno, ele tem a capacidade de trazer todos. Todos nós temos uma chance. Podemos restaurar o nosso altar e nós podemos servir a Deus adequadamente. Mas o padrão do sacerdócio santo, ele não foi mudado. Abram comigo, por favor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aqui fala do segundo sacerdócio. 1 Pedro 2, o versículo de número 9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Mudou. O sacerdócio santo no versículo 5. E o sacerdócio real no versículo 9. Sacerdócio santo, casa de Arão. Sacerdócio real, Melquisedeque. Então você vai ter, primeiro, a Pedro, capítulo 2, versículo 5, sacerdócio santo. Você vai ter Hebreus, capítulo 5, sacerdócio santo. Agora você vai ter 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, sacerdócio real. E você vai ter Hebreus, o capítulo 7, o sacerdócio real. Abram comigo agora em Hebreus, capítulo de número 7. Então, está muito claro para nós esses dois sacerdócios que nos foi apresentado essa semana de uma maneira muito gloriosa. Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava, depois de haver derrotado os reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça, em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei da paz. O versículo 3, sem pai, sem mãe, sem origem, sem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Olha a superioridade desse sacerdócio que nós fomos chamados. Quando fala que fomos chamados, a vida que nós recebemos é uma vida de um sacerdote. O sacerdócio, ele é eterno. Nós temos a vida. Quando nós recebemos a vida de Deus, essa é uma vida sacerdotal. Então, por meio do sacerdócio santo, o que eu faço?
Nós precisamos ser como a casa de Arão. Eles tinham no seu peito o nome das 12 tribos de Israel. Então eles entravam lá. Depois de oferecer holocausto, depois de se consagrar, entravam lá dentro, levando o nome dos filhos de Israel para Deus. Mas quando eles saíam para fora, aí nós temos o sacerdócio real, porque eles tinham pão e tinham vinho para oferecer para as pessoas. Tinham alguma coisa da eternidade. Então, nesses dias, a vida é uma vida tem princípio e não tem, é uma vida eterna. E o Senhor nos mostrou na terça-feira que nós precisamos aprender a viver por essa vida. Nós precisamos começar a entrar na realidade do reino dos céus. Temos que sair da aparência do reino. Isso está em Mateus 13. E sermos introduzidos em uma realidade. Ficarmos brigando pelos anos que passou nessa terra, brigando por a genealogia que temos nessa terra, gastando tempo com as coisas que nós temos nessa terra. É minhas coisas antigas, é quantos anos eu tenho. Irmãos, o Senhor está nos introduzindo em uma outra dispensação. Agora é o momento de nós começarmos a abrir o nosso coração e começarmos a viver a eternidade. Enoque, ele não foi arrebatado de uma vez. Ele foi sendo arrebatado pouco a pouco, até que chegou o momento que ele já estava lá. Aqueles que creem nesse santo ministério já estão sendo arrebatados. Toda aquela parte em nós que já passou pela cruz, todas aquelas partes que já foi crucificada, essas partes já estão em ressurreição. Nós já estamos desfrutando da eternidade. Irmãos, nós vimos ontem que a nuvem, ela se abre. Ela tem uma porta linda. E quando ela se abre, nós vimos a escada. Jacó viu aquela escada sozinho. Mas nós estamos vendo as coisas eternas com os nossos próprios olhos. Nós vimos aquela visão que o Senhor deu para todos os que estavam naquela conferência. A escada que desceu dos céus. E nós vimos naquela visão que os 2 servos do Senhor tiveram, como que aquele grupo que passou na frente deles, com aquelas roupas de linho finíssimo, com o corpo glorificado e com os tubantes na cabeça. E eles foram penetrando nos céus. E eles viram quando eles tocaram nas escadas. E foram entrando, e a nuvem foi subindo, e eles foram desaparecendo, até que eles desapareceram na eternidade. O que é isso? Filhos de Deus. Já não é mais o filho do homem. Eu preciso começar a viver como filho de Deus. Eu preciso entrar nessa realidade agora. Eu tenho que parar de ser terreno. Parar de ficar pensando nas coisas da terra, de ficar fazendo projetos longos na terra. Não tem mais nada para mim. O sacerdócio da casa de Arão, ele ministra o sangue. Mas é um sangue terreno. É um sangue de animais. Mas o sacerdócio de Melquisedeque, ele morreu antes da fundação do mundo. Aquele sangue já está na tampa do propiciatório. E ele faz expiação pelos meus pecados e por toda a eternidade, irmãos. Eu preciso começar a viver nessa dispensação nova. Eu ainda estou nessa dispensação, mas eu já posso entrar na realidade da nova dispensação. O Senhor já quer nos levar a sonhar com a eternidade, a entrar na eternidade, a desejar a eternidade, a pensar na eternidade. Nesse ministério, nós não estamos preocupados com as coisas dessa terra. Nós estamos preocupados em nós e você entrar na eternidade. Não fique pensando nas coisas dessa terra. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus, e não nas coisas dessa terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Praise the Lord. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus! Palavra poderosa. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de mostrar mais um vídeo para os irmãos,
mas um vídeo importantíssimo para os santos. Preste muita atenção nesse vídeo. Ele é importantíssimo. Muito sério. Because you can see very clearly. Porque você pode ver muito claramente Those of you that receive Jesus, que aqueles de vocês que receberem and then you Jesus, backslide, e então você and retroceder now live this kind of life you see 99% e of the viver church living. esse Full of tipo de sin. vida que você vê 99% da igreja vivendo cheia de pecado, Then you will be judged together. então você será julgado juntamente com os rebeldes. Sim, In the tribulation. na Because the tribulação. Bible says, for without holiness, nobody will see the Lord. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. You remember? Olha só o que o Senhor nos mostrou agora. Primeiro, ele está dizendo aqui que se nós falharmos, se eu e você falhar, preste muita atenção nisso aqui. Novamente eu vou mostrar. Ó, se nós falharmos, nós vamos cair nesse período aqui, ó. Presta atenção, ó. Olha só, tá vendo? Nós vamos cair nesses 7 anos aqui. Primeiro tribulação e depois grande tribulação. Isso aqui é grave. Nesse período aqui, muitos dão gargalhadas. Ah, isso aqui vai ser muito fácil, muito bom. Nesse período aqui, preste muita atenção. É o período que a Bíblia chama. É a Bíblia que chama, viu? Qual que é o período que a Bíblia chama de juízo de Deus? Juízo de Deus. Isso aqui é juízo de Deus. Juízo de Deus. Ó. Juízo. Juízo de Deus. Não brinque com isso. Os 2 profetas do Senhor estão nos falando para nós. Se vocês caírem aí, isso aqui vai ser o que nós chamamos de liquidificador. Até aqueles cristãos tão bonitos que hoje estão zombando dos 2 profetas. Você que está nos ouvindo, não zombe. Não zombe daqueles que foram enviados por Deus. Se você faz isso hoje, você vai ficar e vai cair nesse período. Se prepare. Tudo que você está fazendo hoje, recusando, vivendo no pecado, não dando atenção a essa voz. Nós queremos te ajudar, nós estamos aqui para te alertar. Mas se você cair, aí é só juízo. A ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso, vai estar 100% sobre eles. Ninguém vai escapar. Ninguém. Abram comigo 1 Tessalonicenses. Eu quero que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, o tempo não está a meu favor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, fala assim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreviverá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. De nenhum modo escaparão. Ninguém vai escapar. Ninguém. Ah, mas cristão ficar. Irmãos, há muitas teorias. Ah, não, nós vamos aqui ter uma chance. Cuidado com isso. É agora. Se nós brincarmos com os mensageiros da eternidade, se nós não darmos valor a essa voz, nós vamos ficar. Ninguém tem uma chance. Deus, ele não vai baixar o padrão de santidade dele porque eu estou pedindo. Deus não vai baixar o seu padrão de santidade porque eu quero.
O padrão de santidade dele não muda. Nenhum pecado vai levantar dessa terra. Se os pecados não forem tratados com o verdadeiro arrependimento, não é qualquer, é o verdadeiro. Quando você atravessa para esse ministério, que você está debaixo da nuvem, você vai ter primeiro o sangue, o verdadeiro sangue da velha cruz. Você vai ter o Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo. O verdadeiro, você vai ter o verdadeiro evangelho. Aí o seu arrependimento, ele é movido pelo Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É nesse ministério, sobre as duas testemunhas que estão na terra hoje, que está o Espírito Santo. E quando nós atravessamos, nós temos a porção do Espírito Santo que nos leva a nos arrepender. Nós temos o arrependimento que traz o sangue para nós. Não brinque com isso. Não brinque. Ah, mas eu não gosto do que o pastor Célio está falando. Não tem problema, meu irmão. Mas isso é a verdade e eu tenho que falar a verdade para você. Jesus pagou um alto preço. E nós já brincamos demais com o evangelho. Você precisa saber que houve um alto preço. Alguém pagou um sério preço para nós ganharmos a graça. Não abuse da graça. Se volte agora para os mensageiros. Se volte agora para esses generais. Nós vamos ganhar o que nós precisamos para nos arrepender adequadamente. E nós vamos ser preparados nesse santo ministério para entrar. Eu queria finalizar. Abram comigo. É muito importante isso aqui. Agora nós vamos ver duas famílias. Duas famílias que vão estar que já estão agora na terra. Elas já estão na terra. Elas já estão por aqui. E essas duas famílias, elas por um lado são importantes, mas por outro lado, é um grande risco que eles estão correndo. Lucas 17, abra sua Bíblia, Lucas 17, o versículo 26. Aqui nós temos duas famílias. Eu faço questão de mostrar esse princípio aqui para os irmãos. Eu não estou falando de indivíduo aqui, eu já fiz opção por falar de família. Porque o que eu vou falar, depois de Lucas, nós vamos para Gênesis para falar de Ló. Para finalizar em Ló. Então eu preciso primeiro mostrar isso aqui. Lucas 17, a partir do versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Preste atenção, a primeira família, família de Noé. Quantos dias antes de fechar a arca, a família de Noé entrou? Foram vários dias. 7 dias. Eles garantiram a entrada. Eles se prepararam antes. Estavam preparados antes. Agora, a segunda família. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu o quê? Choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Agora olha o 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê que o Espírito Santo aqui disse, você tem que lembrar da mulher de Ló? Nós estamos vendo aqui o aspecto da família. Nós vamos ver a luta que os dois guerreiros tiveram, os dois generais tiveram para tirar a família de Ló. Ele saiu na última hora, empurrado. Enquanto uma família garantiu o arrebatamento, a saída antes, estavam preparados antes. A outra foi salva porque alguém intercedeu. E não saiu todo mundo. E porque os anjos empurraram. Sai, Ló, sai, vai, vai. E a mulher de Ló. Nós ouvimos, irmãos, isso é muito triste.
Hoje, no ministério santo do Senhor, eu não estou me referindo à apostasia, por favor. No ministério santo do Senhor existem essas duas famílias. Enquanto tem uma família levando a sério as orientações do Senhor, eles não perdem os cultos globais de quarta-feira, de domingo. Eles não perdem as vigílias globais de sexta-feira. Eles não perdem as assembleias de terça-feira. Eles participam de células. Eles estão envolvidos com altares, com pregação do evangelho. Há famílias envolvidas. Nós conseguimos vê-los todo o tempo nas reuniões. Eles não se atrasam. Eles são pontuais. Eles estão ali. Eles estão lá no clamor da meia-noite, de madrugada, cansados, mas estão lá. Essa é a família de Noé. Agora tem outro tipo de família aqui, que não leva a sério, vive de qualquer maneira, estão entre nós para fazer um zoom. Alguns colocam terno, mas estão de chinelo, estão de short. Irmãos, isso é deficiência no sacerdócio. Como é que você quer, meu irmão, que Deus te usa? Como é que você quer que Deus vai te usar se você não conserta a sua vida? Não leve as coisas desse santo ministério de qualquer maneira, meu irmão. Essa família de Ló foi salva por último e não saiu todos. Esse é o ministério santo, mas ninguém está me vendo. Mas as duas testemunhas estão aí, rapaz. Em alguns casos, eles não podem nem entrar na tua casa. Trate as coisas do Senhor nesse ministério com sinceridade, senão você vai ficar. E o nosso trabalho vai ser em vão. O Senhor não se agrada daqueles que voltam para trás. Esse ministério, os irmãos são muito duros. Nesse ministério, os irmãos nos repreendem demais. Se prepara. A apostasia é o contrário. Eles deixam você viver no pecado, deixa você fazer tudo o que ele quer, deixa você fazer o que você quer. Você pode usar short, você pode andar sem camisa, você pode ir para as praias, você pode beber cerveja com álcool, sem álcool, você faça o que você quer, mas se prepara que os seus líderes, e você vai ficar com o anticristo. Vai ficar. Nós precisamos sim ser repreendidos. Quantas vezes eu já fui repreendido nesse santo ministério e eu agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor. Irmãos, nós temos que partir para cima, não podemos mais perder tempo. Essa família de Ló aqui está na igreja. São irmãos que não estão levando a sério. Isso não pode acontecer entre nós. Temos que abrir nossos olhos. O Senhor, irmãos, Ele nos colocou numa posição adequada. Abram comigo, por favor, em Deuteronômio capítulo 1. Já estou finalizando Deuteronômio, capítulo de número 1. O versículo 39. Deuteronômio 1:39. Fala assim: e vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Isso aqui é triste, mas é uma realidade. Aquela geração não entrou no descanso de Deus, mas a geração nova que nasceu no deserto, o Senhor está dizendo, eu vou deixar eles entrar, mas você não entra. Você não vai participar do arrebatamento, porque você não está tendo reverência, você não está pagando um preço, você não está pagando um preço, você não está perseverando. Irmãos, quando nós temos tudo, nós acabamos não dando valor. Nós temos a palavra de vida que está chegando para nós. Nós temos o amor dos irmãos. Nós temos o desespero dos irmãos. E quando nós temos tudo, nós não damos valor. Não damos. Nós ainda priorizamos as nossas coisas. E o Senhor está dizendo aqui, eu vou deixar você de fora. Isso aqui é a família de Ló. Eu vou deixar você de fora.
Só Josué e Caleb entraram daquela geração antiga. Nós temos que tomar cuidado, porque esse povo estava debaixo da nuvem. Eles saíram do Egito, eles estavam debaixo da nuvem e Deus não permitiu eles entrar. E na quinta-feira nós vimos a palavra-chave: desobediência ou incredulidade? Irmãos, a incredulidade gera desobediência. Identifica o tempo profético. E nós estamos a um passo do arrebatamento. Nós não podemos errar. Se nós errarmos, nós vamos ser rolados, levados para ficar com o anticristo. Não brinque com isso. Agora é hora de nós entregarmos completamente. E eu finalizo então, abram agora para nós finalizarmos algo que foi falado muito para nós essa semana e que eu estou até agora chocado. Gênesis capítulo 18, ainda sobre a família de Ló. Eu finalizo com esses versículos. Gênesis capítulo de número 18. Desculpem. Aqui nós vamos começar com o versículo 22. Eu vou usar uma outra versão aqui. Eu gosto mais dessa versão. Gênesis 18, 22. Tem detalhes que eu posso falar para vocês mais profundo. Fala assim, do Gênesis 18, 22. Então, os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? O tema da nossa mensagem é, eu passei para o pastor, precioso pastor Paulo, acaso destruirás o justo com o pecador? Esse é o tema da nossa mensagem. Repetindo, acaso destruirá o justo com o pecador? Essa foi a pergunta que Abraão fez para os dois guerreiros que estão na terra hoje. Se tiver 50 justo, se tiver 40, eu não vou ler por falta de tempo. Destruirás? O que eles estão nos mostrando? Não. Mas preste atenção. Eles estão dizendo, a igreja, ela não entra na tribulação. Eu preciso crer que é Deus falando. Então me falta pouco tempo, eu preciso me preparar agora. A igreja não entra. Por quê? Porque eles estão dizendo que o pecador vai estar naquele período. Os céus vai se abrir, a igreja entra pela nuvem, vai embora. O céu se fecha. Os 7 anos é um período de céus fechado. Só juízo. Os céus está totalmente fechado naquele período. Quem cair lá, céus fechados, é juízo. Não tem outra coisa. Ah, mas não tem graça, acabou a graça. O sangue foi removido da tampa do propiciatório quando o Espírito Santo, ele conduz a igreja, que a igreja sobe. Irmãos, isso aqui é muito sério. Olhem aqui, olhem. Novamente. Olha isso aqui. Quando o Espírito Santo aqui, quando a igreja sobe, a qualquer momento aqui, ó, ela vai para onde? Ela vai para a segurança dos céus. Ela entra aqui dos céus. Tá certo? Quando ela, a qualquer momento ela sobe. Acabou a era da graça. Acabou, irmãos. O sangue que está na tampa do propiciatório que garante a graça, ele é removido. Os que entrarem aqui não tem mais graça, não tem mais misericórdia. Inclusive, o nome deles vai ser removido do livro da vida. Esse período aqui, todos vão ser julgados. Ó, a ver, isso aqui. Perdão, deixa eu fazer um desenho melhor aqui para os irmãos. É aqui, irmão, perdão. Aqui, aqui. Nesse período aqui, os céus.
nesse período aqui, todos vão ser julgados. Esse período aqui, ó, é o período do julgamento. Então, a era da graça está aqui. Esse é o nosso tempo, é agora. Não entra para cá. Eles estão dizendo, não entra, aqui nós vamos moer vocês. Nós vamos passar um trator em cima de vocês. Se prepara agora. Eles estão dizendo, os mensageiros estão aqui para ajudar vocês. Se prepara agora. Agora. Não brinquem. Então, Gênesis, ainda, eu finalizo com isso. Agora, leiam comigo o capítulo 19 de Gênesis, o versículo 5. Eu vou finalizando. Chamaram Ló. Eles agora foram lá para Sodoma e Gomorra. Chamaram Ló. Eles ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Na minha tradução. Olha o problema que estava lá. Eu não vou comentar isso aqui. Então os anjos vai ferir todos aqueles homens. Agora o versículo 12. Então os dois homens perguntaram a Ló: ainda tens mais alguém dos teus na cidade? Genros, filhos e filhas, ou qualquer outro parente? Faze-os sair daqui depressa. Então, essa semana o Senhor nos falou o quê? Que eles trouxeram uma relação para salvar 6 da casa de Ló. Ló com a sua esposa, as 2 filhas e os genros. Eles vieram com a missão para salvar os 6. Por isso que eles estão falando aqui, pede para eles saírem. Ainda naquela noite, manda sair. Versículo 14, fala assim: então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas. E ele os instava: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia, eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Quer dizer, eles estão zombando, em outra tradução. Eles queriam salvar. Deus queria salvar 6. Aí, o versículo 16. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, conduziram-nos à força. Na minha tradução diz que os anjos tirou Ló à força. Irmãos, esses 2 generais estão tentando nos arrancar da tribulação à força. Agora, o que eles estão fazendo é tentando nos manter no espírito a todo tempo. Por isso que eles vêm no ar todo tempo. Eles falam a todo tempo, eles querem nos tirar do pecado a todo tempo, a todo custo. Eu não creio que eles durmam, eu não creio. É como olhar para a nossa arcebispa e a equipe que serve com ela. Eu não creio que eles durmam. Eu não creio que eles estão dormindo. Porque eles podem vir no ar a qualquer momento. E essa equipe tem todo o trabalho de produzir a tradução rápida para nós. E nós não valorizamos, irmãos. Você entende? Nós olhamos, por exemplo, na quantidade de irmãos que estão vendo as mensagens, é muito irrisório. Nós temos mais de 1000 irmãos, nós estamos apacentando mais de 10.000 pessoas. Aonde estão essas pessoas? Quando os 2 profetas estão falando, cadê essas pessoas? Não estão nas nossas redes sociais. Estão comendo outra coisa, irmãos, se alimentando de algo que vai danificá-los. Nossa luta não é só com os irmãos que estão lá fora na apostasia, é até com o grupo que está aqui dentro. E eles estão empurrando, sai, pega rápido, vocês vão ficar, eu não quero que vocês fiquem, vai ser feio a coisa. Ontem eles disseram que se eles contassem tudo para nós, o que eles já viram naquela dispensação, nós iríamos ter medo deles. É tão feio, é muito feio. Então, eu não vou mais seguir, eu quero agora finalizar
dizendo algo para você. Nós ganhamos tudo. Nós temos tudo para ser arrebatados vivos. O Senhor preparou tudo para nós. Se nós falharmos, foi uma decisão pessoal nossa. Nossa. Aqui nós temos assembleia, nós temos o culto da Liga dos Homens. Aqui são os varão que Deus levantou nesse santo ministério. Não somos os melhores, Deus nos tirou de tantas apostasias e nos trouxe. Agora, do que adianta nadar, nadar e nadar? E por não apertar agora, irmãos, do que vai adiantar? Eu me visto de pano de saco, eu me humilho, mas chega um momento que eu estou falhando. Eu não quero me entregar totalmente. Há um Isaac que eu não quero entregar para o Senhor. Eu quero agora animar vocês. Todos nós que estamos aqui podemos ser arrebatados. Todos nós que estamos aqui, o Senhor tem um plano para nós. Para a minha vida e para a sua vida. Eu moro nos Estados Unidos. Eu atravessei para esse santo ministério talvez uns 4 meses, um pouquinho mais. Irmãos, veio eu, a minha esposa e a minha filha. Então, quando nós vamos preencher aquela ficha, aí aparece em um campo lá, né, quantidade de membros. Na igreja, mais ou menos assim, talvez eu não estou falando bem. Aí eu olhei para minha esposa e a minha filha e falei, vocês duas é as membros, só tem vocês duas aqui. Trabalhei 25 anos, não veio ninguém comigo. Ninguém. Então nós, o que fizemos, irmão? Nós partimos para ouvir os treinamentos. Nós, quarta-feira, nós não perdíamos sobre o profeta Elias, e na quinta nós não perdíamos sobre a apostasia. Nos pés dos irmãos. Eu precisava estar claro. Eu já conhecia essa palavra há uns 8 anos, eu estava ouvindo os vídeos, eu conhecia as profecias, eu conhecia os sinais nos céus, os milagres na terra, eu conhecia a palavra, mas eu não conhecia por dentro, como que funciona por dentro o dia a dia. Fui para os pés 30 dias. Depois eu falei com os supervisores, por favor, eu preciso começar. Posso abrir um altar? Então eles tiveram comunhão e falou, não, o senhor pode abrir posso abrir uma célula, começar com uma célula? Ele disse, não, o senhor pode começar com um altar. Claro, não me deram a resposta imediato, levaram para a comunhão, depois me deram a resposta. Irmãos, 30 dias depois, reuni a minha família, falei, olha, nós 3 aqui vamos trabalhar. Catamos o telefone e começamos. Naquela primeira reunião de inauguração, nós já estávamos com mais ou menos 40 pessoas. Vocês sabem que as primeiras, a maioria não se firma. E aí nós animamos, fomos para a segunda, para a terceira, e desde a primeira eu já comecei a preparar os líderes. Já catei os que eu percebi ali, já comecei a trazer para a comunhão separada. Em cima. Mas eu não faltava às reuniões das assembleias, eu não faltava nada, eu peguei um tempo e comecei a trabalhar o meu altar. Menos de 45 dias, mais ou menos 50 dias, nós estávamos com o segundo altar sendo inaugurado. Já com liderança, pastores, e agora, talvez uma semana atrás, hoje está tendo a segunda reunião, inaugurou o terceiro altar. E agora, para setembro, na segunda quinzena, vai ser inaugurado o 4º altar em Campo Grande. E nós já temos um embrião dentro do nosso altar para inaugurar o 5º altar. E os nossos altares, está saindo esse povo do meu altar e nós temos um pouco mais de 100 pessoas no meu altar. Nós estamos tirando do primeiro, tirando daqui para o segundo, ainda tem mais de 100 pessoas. E quando nós estávamos orando com o nosso arcebispo Macuengo, naquelas vigílias, nós chorávamos aqui em casa, Senhor, dá uma estratégia, por favor, nos ajuda, porque nós moramos nos Estados Unidos, e aqui nós temos só 20 irmãos.
Não temos muito ainda, temos só 20. Então é muito poucos irmãos, e nós precisamos somar força para ganhar essa nação, porque são mais de 1 milhão de brasileiros. E naquelas vigílias veio a estratégia inicial, para nós entrarmos com... O nosso Zoom estava só nossas reuniões do altar só estavam pelo Zoom, para nós evangelizar. Se tiver com o microfone aberto, poderia fechar, por favor? Então, vamos evangelizar, usar a nossa reunião do altar e colocar no Facebook e no YouTube. Irmãos, nós pegamos a reunião do altar, colocamos Facebook e YouTube, e orando. Hoje, só nessas duas, Facebook e YouTube, e também o Zoom, nós temos em média de 700 pessoas que assistem a nossa reunião do nosso altar. 700. Nós não sabemos de onde vem. Então, o que a minha esposa faz? Ela que cuida da planilha. Nós começamos sem ninguém, viu? Sem ninguém. Porque quando eu era da apostasia, milhares me seguiam. Eu perdi todo mundo. Nós começamos do zero. A nossa palavra não é uma palavra doce, você pode ouvir. Nós, irmãos, não saímos do que o profeta fala. Eu não preciso inventar. Eu não preciso pegar mensagem de pastor lá fora, irmãos. Eu já descobri que quanto mais fiel eu for, mais o Senhor vai me usar, mais unção tem na minha palavra, mais pessoas vão ser salvas. Eu não preciso de ajuda de ninguém lá fora. Eu tenho tudo aqui dentro, eu tenho a ajuda dos irmãos. E eu descobri isso, quanto mais fiel eu e a minha esposa e a minha filha mais pessoas aumentam. Irmãos, as pessoas, vocês sabem, para a gente ganhar uma pessoa não é fácil. Mas no Facebook tem pessoas, irmãos, que eles participam de uma reunião, no outro domingo está lá, depois está lá. Quando eles ficam 3, 4 reuniões seguidas, a minha esposa o que faz? Nós contatamos ele, nós chamamos ele para participar da reunião do nosso altar. Você entende? Pessoas espalhadas pelo Brasil, que eu nunca, e nem minha esposa, nós conseguiríamos alcançar. Não conseguiríamos. E o número está aumentando, mas nós ainda oramos, Senhor, o que faz? Ainda não estamos conseguindo. Criamos uma nova página no Facebook, só para impulsionar os vídeos do profeta, mais nada. Então nós pagamos um dinheiro, pegamos um vídeo e jogamos nos 50 estados americanos. Senhor, nós jogamos a semente, agora a chuva é o Senhor que dá, Espírito Santo. Nós já impulsionamos vários vídeos com milhares de visualizações. Milhares. Por enquanto, ninguém ligou para dizer assim, olha, eu estou aqui, eu estou nos Estados Unidos e eu conheço esse ministério, eu preciso me reunir com vocês. Não ligou. Mas nós estamos impulsionando, estamos gastando, nós estamos investindo. Os vídeos têm que sair. E cada vídeo são milhares de visualizações. Ontem a minha esposa impulsionou um outro vídeo. É uma página do Facebook só para impulsionar. Só tem os profetas ali, só vai entrar os profetas. E nós começamos a trabalhar, o meu genro fala espanhol. É hispano e americano. Nós temos 2 pastores do ministério, dos nossos altares, que são peruanos também, casados com brasileiros. Então nos obrigou a falar para os espanhóis. Não era nosso encargo. Irmãos, nós tivemos que começar... Tive comunhão com os irmãos para dar palestra de apostasia, tive comunhão se eu podia dar as palestras sobre o profeta Elias, nós fizemos. Aumentando o número, não era intenção nossa, irmãos. Nosso encargo é com brasileiros. É com brasileiros. Nem com americano a gente está trabalhando, é brasileiros. Hoje, eu agradeço ao Senhor. Nós fomos obrigados a criar um canal em espanhol, de tanto hispano que chegou. Fomos obrigados a criar, agora minha esposa criou um Facebook espanhol, de tanto hispano que chegou. Nós estamos trabalhando com líderes, com 50, que tem 50, líderes que tem 40. Uma liderança que nós não fomos atrás. Não fomos atrás. Não é o nosso encargo, mas apareceu de todo lado. Desesperados, chorando. Eles, irmãos, desfrutam de tudo que os profetas falam, até mais do que nós. Eu fico assustado. Eles participam das reuniões do nosso altar. Eles participam da assembleia. Eles estão participando agora do clamor da meia-noite.
Estão pedindo, por favor, nós precisamos de uma sala de tradução do clamor da meia-noite. Eu falei, é impossível, eu não vou pedir isso para os irmãos. Por favor, uma sala de tradução na assembleia de terça-feira. Eu disse, eu não vou pedir isso para os irmãos, não posso, agora não. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Reaja, a pregação do evangelho é fundamental. Não fique de braços cruzados. Muitos pastores vêm para esse santo ministério e ficam ali. Na apostasia, nós ganhava tanta gente, chegou nesse ministério, a gente morreu. Não produz mais nada. Não, eu só vou desfrutar da palavra agora. Está tudo bem, só vou comer a palavra. Não está tudo bem. Que coroa que você vai apresentar para o Senhor? Tem gente morrendo aí, tem muitas pessoas. Seja criativo, você precisa ser criativo. Vai atrás das pessoas. Ora, o Senhor vai te dar uma estratégia. Nós precisamos das nossas células, irmãos. Nós temos que ter mais de uma célula. Fui aos pés do supervisor Josué, por favor, me ajuda, me ensina. Reuni os líderes dos altares, e pedi para o supervisor Josué, vem dar uma palestra para nós, vem nos ensinar, por favor. Ele é muito ocupado, mas ele foi lá, gentilmente me ajudou, nós aprendemos, irmão. Aí nós saímos. Nós saímos rápido. Irmãos, nós corremos, nós estamos correndo. Estamos correndo. Nós temos treinamento de liderança todo o tempo. Nós dedicamos um tempo para os nossos pastores todo o tempo. Nós não deixamos, irmãos, de falar com os pastores pelo menos 4 ou 5 vezes por semana. Nós estamos em cima. Hoje de manhã eu estava com reunião com os pastores. O tempo inteiro. Deixa eu ver seu altar. Quantas pessoas novas entrou? Eu quero te ajudar. Eu quero ajudar você. Vamos aumentar o número de pessoas no altar juntos. Vamos junto. Irmãos, isso é saudável. Nesse ministério é muito importante. Faça isso. Não espere. Seja criativo. Nós agora temos programa de rádio aqui na Flórida. Nós vamos colocar os profetas no jornal aqui da Flórida. Irmãos, nós não vamos parar. Nós vamos gastar todo o nosso tempo. Tudo. Não quero mais saber de nada. Eu não tenho mais projeto nessa terra. Vendi minha casa. Hoje eu moro em um trailer. Não sei se tem aqui. Olha a minha casa aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Não sei, acho que não vai ter aqui, não. A minha casa, eu não tenho ela aqui. Infelizmente, eu não tenho ela aqui para mostrar para vocês. Mas, vamos ver aqui. Eu queria mostrar a minha casa para vocês. Infelizmente, não estou conseguindo aqui, mas posso dizer uma coisa, irmãos. Nós deixamos tudo. Eu não quero mais nada. Minha esposa, nós não queremos mais nada. O que nós queremos agora é nos santificar e nós queremos ajudar pessoas a entrar junto conosco. Eu quero encorajar vocês que estão nessa sala. Vocês que já estão fazendo o que eu falei, por favor, permaneçam. Não parem, não desanimem. E vocês que não estão fazendo, eu estou te encorajando, vá em frente. Se você precisar da minha ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Fale com o seu supervisor, fale com os seus pastores. Não faça nada sem comunhão. Nesse ministério é muito importante a comunhão. Não faça nada sem comunhão. Tem que ter comunhão, mas não passe por cima. O seu pastor já vai para o supervisor. Não faça isso. Vai na ordem. Seu pastor é que fala com o seu supervisor, é que fala com o supervisor sênior. Não vá direto já para arcebispo. Não entra nisso. Isso aqui é rebelião entre nós. Nós não aceitamos isso entre nós. Não aceitamos. Está bem? Então, a minha filha está tentando achar aqui a foto. Talvez não vou conseguir. Eu queria tanto mostrar para vocês. Está numa outra máquina. Mostrar onde que nós moramos hoje aqui. Tá? É muito importante. É muito importante. Estamos aqui buscando. É muito importante vocês não desanimarem. É muito importante agora não pararem. É muito importante agora avançarem. O tempo acabou. Os 2 mensageiros da eternidade estão aqui. Se nós não formos ajudados, as coisas vão ficar muito perigosas para nós. Ah, está. Obrigado, filho. Ó, a minha casa aqui. Olha só. Mas você fala, como que alguém pode morar nisso aqui? Olha aí.
Como que alguém pode morar nisso aí? Pode. Olha aí, essa é minha casa. Quando eu deixei a apostasia, nós deixamos tudo, irmãos. Salários altíssimos, posição, as viagens em todo esse país, viagens em tantos outros países. Deixamos dinheiro, deixamos tudo. Então agora eu preciso adequar meu padrão de vida, porque eu sei que o meu Redentor vive. Então, esse é o padrão que eu posso. Então, aqui tem dois quartos, 2 banheiros. Nós já não ficamos parados em uma cidade só. Por exemplo, eu estou na cidade agora 2 meses com a minha esposa e a minha filha. Na quarta-feira eu vou me mudar para outra cidade já. Nós só pegamos uma caminhonete, alugamos uma caminhonete e levamos a nossa casa para uma outra cidade. Entende? Então, até o arrebatamento, nós não estamos querendo mais. Nós não queremos mais raízes aqui. Eu era tão apóstata. E o Senhor me recebeu nesse santo ministério. O Senhor me recebeu nesse santo ministério. Me deu uma chance. Eu não quero mais saber de raiz. Eu quero me humilhar aqui, bater a boca no pó, chorar, agradecer aos irmãos que estão me ajudando, agradecer as 2 testemunhas e me santificar. Não quero mais raízes aqui. Irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês. A unção aumenta quando você joga tudo. O projeto nosso está no céu, está na glória agora. Eu falei demais, passei o meu tempo, me perdoe, por favor, me perdoe. Eu queria fazer uma oração para você, a você que está aqui nessa sala. Obrigado por estar conosco. Você que está nas nossas mídias sociais, obrigado. Você que vai ver esse vídeo depois. Você que vai ver depois que não pertence a esse ministério, nós queremos te ajudar. Entra pela porta dos céus. Se você não vir para debaixo da nuvem, você vai ficar com o anticristo. Tá? Eu estou te dando esse recado, nós amamos você, nós queremos te ajudar, mas nós não vamos mentir para você. Venha enquanto é tempo. Deixa nós ajudá-lo. Está bem? Nós queremos ajudar você. Amado Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estarmos com os teus filhos, os varão desse santo ministério. Obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade juntos, de olharmos para suas 2 testemunhas de Apocalipse 11 e ver que o Senhor os trouxe para a terra, primeiro para finalizar essa dispensação, preparar a noiva em arrependimento, em santidade e justiça, e nos conduzir para a segurança da eternidade. E depois, Senhor, eles vão seguir para Jerusalém, onde vão finalizar a redenção de Israel, vão ajudar Israel, Senhor, a não aceitar a marca do anticristo, mas ao mesmo tempo vão estar julgando todos esses rebeldes e toda a terra. Senhor, tem de misericórdia de nós. Nos ajuda a ser como a família de Noé, nos prepararmos com antecedência, estarmos prontos agora. Se o arrebatamento acontecer daqui a 1 semana, nós já estamos prontos hoje. Senhor, nos ajuda a nos ajustarmos, ajustar a nosso altar, ajustar a nossa vida, ajustar a nossa consagração e o nosso lar. Senhor, o Senhor está nos mostrando que nós não temos mais genealogia nessa terra. Senhor, nós não temos mais nessa terra nada, que nós precisamos já começar a viver em ressurreição, começar a viver em novidade de vida, começar a viver no novo homem, começar a viver na realidade do reino dos céus. Eu abençoo você no sangue de Jesus, que o sangue de Jesus venha sobre vocês que estão nesse ministério, que o sangue de Jesus desça sobre você, desse ministério, desça sobre o seu lar, nesse ministério, no poderoso nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e eu devolvo a palavra para o pastor Paulo. Pastor Paulo, muito obrigado no poderoso nome de Jesus. Aleluia, aleluia, louvado.